o programa Verdade recebe Amarildo Tavares, o criador da Abelhinha Didi. Amarildo, é com muita honra que o programa Verdade te recebe hoje para falar um pouquinho dos teus projetos. O prazer é meu, Sandra. Obrigado pelo convite. Amarildo, a gente tem te acompanhado, né? Inclusive a gente teve na Feira da Esperança, onde tu apresentou o teatro da Abelhinha Didi. Nós ficamos encantados. Inclusive, eu estava com a minha neta lá que ficou vidrada, assim, impactada com o teatro. Da onde veio essa tua inspiração para a Abelhinha Didi? Eu sempre estive envolvido com trabalhos com criança e, na verdade, o projeto da Abelhinha era um sonho de anos, de muito tempo, né? E que veio a agregar nesse trabalho que eu faço com os pequenininhos, na verdade, né? Então eu estava pensando numa forma de criar algum personagem, alguma coisa lúdica, né, que fosse direcionada às crianças, e daí veio a ideia de fazer uma abelhinha, um diferencial, uma coisa diferente que não tem no mercado, né? Isso veio através da tua vida ministerial também? Foi, eu digo que juntou um pouco de tudo, né, porque na verdade a abelhinha eu criei para fazer um evento beneficente, né, e acabou que de um evento se transformou numa coisa grande e a gente está até hoje, já 2 anos e pouco, com esse trabalho aí beneficente, né, e trabalho nas escolas também. A gente que tem acompanhado, a gente tem visto que além da Abelhinha Didi, tu já criou outros personagens que acompanham, né? Esses outros personagens, como é que foi essa montagem? Como é que tu escolheu os atores que estariam ali, né? Porque a gente sabe que lidar com criança, você que está em casa, tem que ser sempre muito cuidadoso, né? Na verdade são 3 personagens, a Abelhinha, o personagem principal, e o Pablito e a Sofia, que são os 2 amiguinhos que acompanham nesse trabalho, né? Na verdade, o Pablito e a Sofia já existiam antes da Abelhinha. Então quando eu criei a Abelhinha Didi para fazer esses trabalhos, eu agreguei os 2 personagens juntos para formar uma turminha, né? Então acabou que até se tornando uma coisa bem legal que somou mais no projeto. E quem trabalha com a gente são amigos mesmo, amigos de igreja, pessoas que gostam de fazer o mesmo trabalho que a gente, tem a mesma linha de pensamento e a gente consegue dar continuidade no projeto. E como é que está o teu retorno com esse teatro? O retorno maior é ver o sorriso de uma criança, quando ela vê o personagem, quando ela quer tirar uma foto, quando ela quer chegar perto. E isso pra mim não tem preço. Eu não criei o personagem pra ganhar dinheiro, né? Eu criei o personagem realmente pra poder levar alegria para as pessoas, falar de Deus também, porque a gente tem a página da Abelhinha Didi, onde a gente fala de Deus, né? A gente fala de paz, a gente fala de respeito, enfim, mas assim, eu acho que a recompensa maior é isso, é ter esse retorno das crianças mesmo pra gente. Projetos para 2015, 2016 agora, tu mantém essa peça, tu tá criando algo novo? Diz pra quem tá em casa, que eu tenho certeza que também tem curiosidade do que tá vindo aí em frente. Então, são muitos projetos que a gente quer fazer agora em 2015, 2016, né? A gente, na verdade, quer levar a Abelhinha Didi para algumas igrejas, fazer um trabalho com as crianças realmente, porque a gente já fala de Deus para as crianças nos eventos que a gente faz, principalmente nas escolas, né? Então, nós temos um videoclipe que está para sair aí, já está pronto, na verdade, eu recebi ele hoje, a gente vai lançar nos próximos dias. Tem a revistinha da Abelhinha também, que já está pronta, só falta fazer a impressão na gráfica. É um gibi que fala de Deus, que fala de respeito aos pais, enfim, que engloba um monte de coisas aí para a criançada, né? Para os valores das crianças, né? E dar continuar as apresentações também que a gente está fazendo aí pelo estado de Santa Catarina. Quem quer ir conhecer o trabalho da Abelhinha Didi, conhecer o trabalho beneficente que a gente faz também, falar de Deus, né? Falar do amor de Deus para as pessoas, fazer brincadeiras também. Enfim, você pode ir no Facebook e acessar www.facebook.com/Abelhinha Didi Oficial. Lá tem todas as informações para você saber dos trabalhos da gente e onde a gente vai estar perto de você. Que Deus continue te abençoando imensamente, querido, te usando com esse dom lindo. E muito obrigada por dividir um pouco do teu sonho que se tornou realidade com o programa Verdade. Amém, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E para você que está em casa, um grande beijo em seu coração. Olá, hoje nós estamos aqui no programa da Bispa Sandra e é com motivo de grande alegria que eu estou aqui. E para quem não sabe, eu sou o pastor Fernando, pastor da Bispa Sandra, e para mim é um orgulho muito grande estar aqui no programa Verdade.
E é um prazer muito grande. Eu quero, desde já, abençoar a vida da Bispa Sandra, que tem sido uma bênção de Deus no nosso ministério, tem sido uma ovelha exemplar. E eu quero aqui agradecer por tudo que a Bispa tem feito pela obra de Deus, pela Igreja de Palavra Profética e nas nossas vidas desde o início. Então eu quero aqui deixar uma palavra de fé e abençoando a vida da Bispa Sandra e dizer que eu a amo muito em Cristo Jesus. Que Deus abençoe Bispa Sandra e que a sua vida seja cada vez mais sucesso. E eu tenho certeza que coisas ainda grandiosas Deus tem para entregar na sua vida, Bispa. Que Deus abençoe e um forte abraço do seu pastor, pastor Fernando Cardoso. Hoje estou recebendo a irmã Joyce, uma irmã muito querida, que por várias vezes já fizemos cultos ao ar livre, em praças, igrejas. Nossa, sem palavras para dizer quantos lugares que essa missionária já passou, levando até muitas crianças a palavra de Deus. Joyce, minha querida, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com o programa Verdade. É uma honra te receber. Obrigada, é uma honra também poder estar aqui. A irmã Joyce, para quem não conhece, Deus deu um grande talento para ela junto às crianças. E ela também faz os teatros. Devagarinho você vai conhecer um pouquinho dela. Joyce, conta para quem está em casa, da onde veio esse teu dom, esse teu talento com as crianças? Como é que tu sentiu esse desejo em teu coração? Olha, foi de Deus, porque sempre quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sempre gostava de ficar com as crianças. E sempre tive oportunidade, porque sempre falta professora no departamento infantil. Aí eu fui indo, daí comecei a cuidar das crianças na escola dominical, no culto infantil. Aí depois nós fomos congregar na igreja do Estreito, e a irmã Josiane era líder do departamento infantil, e ela me deu uma oportunidade bem boa lá. E aí eu aprendi muita coisa com ela. E aí depois, quando ela saiu do departamento infantil, eu fiquei no lugar dela. Daí, a partir dali, Deus começou a me abençoar e foi crescendo bastante essa obra. Isso que fique de exemplo para você, pastor, né? Que às vezes basta uma oportunidade para que Deus venha mostrar o talento que às vezes está no meio das ovelhas e não é descoberto, né? Que, na verdade, a primeira oportunidade que a irmã Joyce teve, que é a tia Joyce, que é a missionária Joyce, eu não tenho nem nome, porque essa mulher faz muito mais missão que muitos, que já tem o óleo derramado sobre a sua cabeça, tem o título na igreja. Eu tenho certeza, porque eu te conheço, eu acompanho a vida dela há muitos anos e eu sei que ela é muito mais missionária que muitos. Joyce, conta um pouquinho de onde vem essa tua imaginação, essa tua criatividade, como o Espírito Santo te entrega isso, porque você vai ver, é incrível. Às vezes eu vejo o teatrinho dela, como ela bola as coisas para ensinar as crianças a palavra de Deus. A minha filha também, a gente ficava parada, às vezes, dizendo assim, nossa, mãe, como é que pode? Ela faz as coisas de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa, que quando a gente vê, a minha filha tem 20 e poucos anos e fica encantada com a tia Joyce em cima de um púlpito. Fala um pouquinho, Joyce. Então, quando a gente foi congregar no Bom Pastor, que o João Luiz foi o pastor do Bom Pastor, a gente começou a fazer culto infantil. Daí eu sempre chamava uma irmã diferente para pregar, eu nunca pregava, porque eu nunca tinha pregado assim numa igreja, né? Só na salinha que eu fazia o culto para as crianças. Aí eu convidei a irmã Josiane. Disse, eu não posso ir pregar para ti. Por que tu não prega? Daí eu fiquei assim, levei um choque, né? Não sei, né? Vamos ver. Daí o João Luiz para mim, por que tu não prega? Daí a partir dali eu comecei a orar e Deus me deu, e aí começou a sair a pregação. Daí a primeira pregação que eu fiz para as crianças, o nome da história era Maçãs da Tentação. Uma história bem legal, onde a criança era tentada a cometer pecados, e aí no final ela se via que ela estava errada. Daí surgiu a oportunidade de eu pregar outras vezes. E aí, quando não tinha pregado, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí surgia um versículo na cabeça que a gente ia pregar, só fazer um culto infantil sobre a Arca de Noé. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou pregar sobre a Arca de Noé? Aí eu pensei no versículo que eu ia usar no culto, né? O versículo da porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos que entram por ela. E o próximo versículo, entrai pela porta estreita, porque apertado o caminho, e estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Daí eu comecei a imaginar as portas, uma porta estreita, uma porta larga. Na porta larga eu coloquei esse versículo, e na porta estreita esse outro versículo.
umas portas assim desse tamanho. Aí eu abri a porta larga e tinha o versículo da porta larga. É a mesma coisa na porta estreita. Aí eu abri a porta estreita, aí tinha ali os desenhos da porta estreita e da porta larga também. A porta larga tinha os desenhos do inferno. E da porta estreita, as portas, as imagens do céu, né? Da volta de Jesus, de como seria o céu. E assim, Deus sempre vai me dando umas ideias assim, e é Deus que eu posso dizer. E eu acho muito lindo porque tanto teu esposo, ela é esposa do pastor João Luiz, muitos conhecem como pastor da DEIC também, né? Porque faz missão lá dentro dos presídios, nas ruas, nas madrugadas, e os filhos pequenos estão sempre juntos. E eu vejo que não só nos cultos, como no monte, em todos os lugares onde vocês passam para falar do amor de Deus, os teus filhos também já estão juntos, né, Joyce? E como é aquele momento que várias vezes eu já participei e pude ver, quando tu está no meio do teatro e tu convida as crianças para aceitar Jesus, e aquelas crianças dizem tudo sim e aceitam Jesus naquele momento, assim, o que tu sente? Uma palavra para aquilo, para aquela emoção naquele momento. Acho que é a alegria, né? É o resultado do trabalho que a gente faz, porque as crianças também precisam aceitar Jesus. Às vezes, pensar não é inocente, mas tem muita criança que não é inocente e já sabe a diferença do céu e inferno. Se ela sabe a diferença do céu e inferno, ela tem condições de aceitar Jesus e ela não aceita, ela vai para o inferno. Por isso que é muito importante a gente falar de Jesus para os nossos filhos, falar de Jesus para outras crianças, porque se eles não tiverem um encontro verdadeiro com Deus, eles não vão poder morar no céu. E as crianças que deixam de ser inocentes lá pelos 5, 6, 7 anos, que eles perdem a inocência, antigamente se perdia a inocência o quê? Com 10, 12 anos, mas hoje a televisão mostra tudo quanto é tipo de pecado. E ensina as crianças a fazer coisa errada. Alguns dos pais até também acabam ensinando e achando graça, né? Eles dão risada do caminho errado, das atitudes erradas. Os filhos às vezes falam algumas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus e os pais acham engraçadinho, né? Sem saber que aquilo pode gerar consequências muito grandes, né? Então, Joyce, para quem está em casa, faz um chamado para essas mães, para que elas venham ensinar a palavra de Deus aos filhos. Ensina um pouquinho como tu faz com os teus filhos, amada. A gente ora todo dia para dormir. E eles têm inúmeras Bíblias, né? Que a gente sempre conta a história bíblica para eles, ensina a palavra. E mãe, pai, não deixa de ensinar o seu filho a verdade. Falar que existe um céu, existe um inferno. E eles vão também ter que dar conta a Deus das atitudes deles, sejam boas ou sejam más. Até o que eles veem na televisão, eles vão dar conta. Aquilo que eles falam, se eles são obedientes ou se eles não são obedientes. É muito importante. Eu sempre procuro ensinar meus filhos e orar com eles e falar de Jesus para eles, porque eu sei que eu sou responsável pela alma deles. O meu marido é responsável pela alma deles. Cada pai e cada mãe é responsável pela salvação do filho. Porque se a gente não pregar a salvação para eles, quem é que vai pregar? Vamos deixar só para a tia da departamento infantil? Não, tem que começar de casa. E a gente tem que dar o bom testemunho. Se a gente não der o bom testemunho em casa, eles vão, para ser crente que nem o pai e a mãe, eu não quero. Estamos voltando ao segundo bloco com o Jairo Fernandes. Jairo, para quem está em casa, conhecer um pouquinho da tua vida, o porquê que nós te chamamos com tanto carinho a este lugar, fala um pouquinho, qual é a tua profissão, Jairo? Eu sou músico, exerço não como profissão, mas no início como um hobby, um aprendizado, né? Desde os 9 anos de idade, quando eu aprendi com os meus tios a executar um instrumento de música. E quando 18 anos ingressei nas Forças Armadas e fiz um concurso, passei para música e trabalhando na formação de várias orquestras, corais, em igrejas, em diversas igrejas. Aí se tornou profissão, fui para o exterior, toquei em orquestra sinfônica fora do país, voltei para o Brasil, fiz vários projetos sociais, escolas de música, em abertura de escolas municipais de música, a primeira escola municipal de música aqui no estado de Santa Catarina, foi através do nosso trabalho, e até hoje nós viemos desenvolvendo esse trabalho. Então, como todo jovem que conhece o Evangelho e a Palavra do Senhor, tu fazia parte do Ministério de Louvor, né? Eu soube que você está dando um curso agora e que esse curso é de grande importância para quem quer conhecer um pouco mais de música, para poder embarcar assim, nessa caminhada tão linda, né? Isso, a ideia é justamente essa, de passar essa experiência que a gente teve, né,
aprendendo em vários locais. O músico, geralmente na igreja, ele aprende e devido à rotina da igreja, os cultos, as atividades, o músico, principalmente da igreja, ele não se recicla, ele não participa de uma oficina de música, é muito difícil, né? Às vezes a igreja promove alguns eventos, mas é muito superficial, às vezes só na parte teórica e não na prática. Por esse motivo, em toda a minha trajetória musical, inclusive essa é a primeira vez que eu vou fazer um curso que é 60% mais na prática do que na teórica, onde a gente vai estar reciclando, trazendo muitas informações importantes para o músico da igreja e também para fora da igreja. E que tipo de aulas serão ministradas lá? Olha, a começar teremos uma parte teórica, né? Então, um dos assuntos que nós vamos abordar nessa parte teórica é a influência da música na história. A gente sempre fala nos cursos de música que eu fiz e que estudamos no secular, é sobre a história da música. E nós nunca pensamos da outra maneira, a influência que a música teve na história. Nós vamos estar abordando isso. Isso é uma parte muito importante para a igreja também saber disso. O assunto que nós vamos estar abordando é com relação a ensaios. Algum tempo atrás eu participei de um workshop em Itajaí e eu abordei sobre os ensaios, como fazer um ensaio produtivo. Eu fiquei muito surpreso com a reação das pessoas, porque elas não sabiam como iniciar um ensaio, como se preparar, como planejar um ensaio, né? E isso é fundamental, é muito importante isso para uma boa apresentação, para uma boa interpretação da música, né? Então a gente vai estar também falando sobre isso. E depois nós vamos então partir para a parte prática. Postura, preparo, técnicas, escalas, né? De cada instrumento, a tessitura, o estudo da tessitura de cada instrumento, que os músicos de igreja geralmente eles não têm essa noção. Na verdade, eles têm o dom, né, que o Senhor deu, do louvor, e até os instrumentais, mas eles não têm uma base, né, do profissionalismo, né, da coisa exatamente como tem que ser feita, né. E diz uma coisa para mim, Jário, quantos alunos você já capacitou nessa tua caminhada em cursos? Mais ou menos, assim, a coisa é longa pelo jeito, pelo teu sorrisinho, né? É bastante longa. Oficialmente falando, como instituição, que a gente criou uma instituição que dá esses cursos, que dá essa assessoria para músicos, principalmente aqui no estado, eu não tenho o número certo, mas foram centenas de alunos. Hoje nós temos alunos tocando em várias orquestras fora do estado, em São Paulo, alunos que têm curso hoje de bacharelados, que iniciou junto com a gente, e nós temos alunos tocando em bandas internacionais, né? Eu, apesar de não ser aluno, mas eu também já tive essa experiência, eu fui o segundo brasileiro a sentar numa cadeira em orquestras na Europa, né? Então, foi Deus que me deu essa oportunidade, esse privilégio, sou grato, e por esse motivo também eu quero retribuir da melhor maneira possível tudo o que eu aprendi aos alunos que têm esse interesse, esse desejo de fazer o melhor para o Senhor. E deixa eu te fazer uma pergunta para que tu fale para quem está em casa agora prestando atenção. Quem ainda não conhece a Jesus ou quem não tem ainda essa intimidade com o Senhor, já se é um cristão, mas está em casa, ainda não despertou esse dom do louvor, vamos dizer assim, mas tem o desejo de ser músico, tem o desejo que a gente sabe que aí pode ser um grande caminho, né, para vir para o caminho do Senhor, para conhecer mais de Cristo. Essas pessoas que querem apenas conhecer o teu lado profissional, como músico, elas podem participar do curso, elas podem te procurar. Como elas fazem isso? Algumas pessoas, eu sei que estão em casa também, podem dizer assim, não, eu quero fazer o curso, nossa, eu sei que ele tem capacidade, eu sei que ele é um grande profissional, mas eu não queria misturar a vida religiosa. Tu abre a porta também tu recebe. Como tu faz, meu amado, para essas pessoas poderem te encontrar? Isso. Quando a gente ministra um curso de música, a gente está falando de música, a gente não está falando de religião, apesar de que eu queria aproveitar o ensejo e dizer aos ouvintes que a música ela é divina, né? Ela veio do céu, ela volta para o céu, ela é divina, não tem outra explicativa, né? Outra explicação a respeito disso, é eterna.
né? Mas ela é aberta, sim. Inclusive, nesse curso que nós estamos iniciando no dia 2 de maio, ela já tem vários alunos que não têm religião, que não frequentam igrejas, que eles vão estar lá também se aperfeiçoando também. E agora me conta um pouquinho, Jairo, qual é o teu diferencial dos outros cursos? O diferencial desse curso é exatamente o foco que a gente tem. Nós temos um planejamento, um programa de ensino que nós iniciamos em maio e terminamos em outubro. Então, é muito puxado. Já de início, a gente já tem 3 audições marcadas, né, onde a gente vai estar observando, corrigindo e já vendo o resultado desses alunos, né? Então, isso é um diferencial muito grande. A exigência do estudo dos alunos, apesar de não ser um curso para quem gosta de música pesado, porque é uma coisa gostosa, o tempo passa, o tempo voa, né? Então, esse é o diferencial do conhecimento, né? Da prática, do que eu já vivi, do que eu já vivenciei. Eu vou estar passando isso de uma forma muito dinâmica e muito didática. E ele acaba influenciando no mercado de trabalho também, de alguma maneira, pelo que tu tem acompanhado teus alunos? Com certeza. Hoje, esse é um mercado de trabalho que está carente de muitos músicos, né? As nossas orquestras hoje são constituídas por muitos músicos internacionais, né? Todos os eventos, inclusive aqui na Grande Florianópolis, de orquestras, sempre é preciso trazer músicos de fora, porque o nosso mercado aqui ele não tem os músicos suficientes e preparados profissionalmente para estar executando os trabalhos daqui das orquestras. Então, você que está em casa, fica atento agora a esse convite do Jairo para você. Jairo, convida quem está em casa para ir fazer o curso, para te acompanhar, para vivenciar e para ver tudo isso que tu trouxe, até mesmo da tua experiência de fora do Brasil. Então, aproveitando a oportunidade, eu já agradeço também aqui, né, o convite. E eu gostaria de convidar você que queira participar, que queira se aperfeiçoar no canto, no instrumento, na prática instrumental, né, de tudo aquilo que eu já disse. Eu convido você a nos procurar no nosso contato, no Facebook, já está anunciando bastante esse nosso trabalho, né? Você é nosso convidado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Posso passar o e-mail? Pode passar o e-mail? mto.jairo@hotmail.com. Isso. O meu telefone, o código aqui é 48 8452 3386. Jairo, obrigada pela presença, querido, que Deus continue te usando grandemente. E você que está em casa, não saia daí, porque nós já voltamos com as reivindicações. O programa Verdade recebe Cláudia Lopes Costa. Cláudia é presidente da Associação Gente da Gente. Eu gostaria de estar aqui nesse programa, né, lá da Bispa Sandra, e agradecer por essa oportunidade e pedir, né, que empresários, pessoas, do prefeito ou alguma autoridade, que possa nos dar um espaço para que essa entidade possa continuar fazendo um bom trabalho. Nós temos um projeto que a gente fez com uma equipe e a qual a gente precisa desenvolver esse trabalho para continuar. E atenderíamos os pré-adolescentes, crianças de 12 a 16 anos na área do continente, que estão se envolvendo com drogas, e idosos, que não têm um atendimento do idoso aqui nessa área também. E que a gente pode continuar visitando as famílias e vendo as suas necessidades. Eu agora mesmo estou com 2 famílias, que uma está para ser negado o aluguel social, e a gente precisa pagar esses 2 meses de aluguel. E temos uma outra que o aluguel já passou, os 6 meses, e a assistência não quer assim, prorrogar o prazo, está difícil, não está tendo acordo, e a gente precisa que ficasse mais 2 meses para a prefeitura poder reconstruir a sua casa. Mas nós encontramos uma situação agora muito recente. Diz para quem está em casa qual é a tua opinião sobre isso, porque eu acredito, Cláudia, que como a gente que conhece a realidade do nosso povo, o dia a dia do nosso povo, a gente sabe que tem muito para ser feito aqui antes de trazer os haitianos para a nossa cidade. Nada contra eles, a gente quer mais abençoar, cuidar, amparar, a gente tem amor por eles, mas só que quem conhece a realidade
da nossa casa, da nossa cidade, do nosso povo, a gente fica desesperado, porque eu fico pensando, se os nossos já estão desamparados, imagina como esses vão ficar aqui. Eu faço parte do Conselho de Assistência representando o usuário do continente. Eu acho que a assistência social deveria estar se preocupando, está fazendo a parte dela, mas nós também temos que se preocupar muito mais com as pessoas que estão aqui, que estão desempregadas, precisando de emprego, de encaminhamento da prefeitura, dos órgãos competentes como o Cine, como outros, e não encontro esse tipo de atendimento, essa força-tarefa que está sendo feita para os haitianos, por que não fazem para nós aqui? Então, eu sou contra e eu acho que a prefeitura tem que focar, sim, na população de Florianópolis. Essa precisa de um bom atendimento e não tem encontrado da prefeitura. Eu estou falando em vários pontos aqui para você, porque a Cláudia frequenta todos esses lugares onde eu também acabo caminhando. A gente tem um trabalho grande aí cuidando da nossa cidade. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa para você em casa saber a realidade do dia a dia da nossa cidade. Cláudia, naquelas reuniões nós falamos muito sobre os hospitais, acabamos conseguindo a reforma do Hospital Florianópolis, conseguimos que ele continuasse sendo público, mas faltou algo, porque nós pedimos a UPA 3 e nós não recebemos. O compromisso do prefeito sempre foi em abrir, assim que o Hospital Florianópolis fosse aberto, a UPA do Continente seria aberta. E não foi bem isso que aconteceu. A UPA do Continente não está pronta, não foi aberta. Existe uma situação muito crítica em Brasília, a qual a Prefeitura de Florianópolis não colocou o termo de concessão de obra. Então, lá ela está irregular. Para recurso de lá é difícil. Então, o que tem que acontecer? O prefeito fazer a parte dele. Aquela UPA tem que ser uma UPA 3, o prédio inteiro. Aí sim vai fazer um bom trabalho, vai atender não só Florianópolis, mas vai acabar atendendo São José. E ali seria um ambiente que estaria de tirar a emergência sobrelotada, como está acontecendo no Hospital Florianópolis. Eu agradeço pelo teu carinho, por estares aqui explicando para quem está em casa um pouquinho da situação, da realidade do nosso dia a dia. Mas eu não posso deixar de fazer isso, porque nós somos irmãs em Cristo, somos do mesmo ministério. Deixa uma palavrinha para quem está em casa, então. Amém? Eu deixo o seguinte, que o trabalho voluntário é uma coisa muito bacana. Eu faço por amor, eu tiro de mim para fazer o que eu estou fazendo. E são 10 anos. Então, eu gostaria que quem está assistindo, que apoie o serviço voluntário, aquele serviço correto, honesto, que a pessoa faz sem interesse algum. Esse é o meu caso. Então, eu gostaria que você contribuísse com essa entidade. A Associação Gente da Gente é um projeto de Deus. Eu conto com o apoio de vocês. E muito obrigado por essa oportunidade. E a você que está em casa, um grande beijo da Bispa Sandra Pisani.